Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição de hoje, terça-feira, 1º de julho de 2025, a lição 1 desse novo trimestre, ela tem como título As Parteiras Hebreias. O povo de Israel, após a morte de José, eles se mudaram para o Egito, e lá eles puderam realmente desenvolver bastante trabalhos, crescerem realmente em propriedades, né? Foram bastante prósperos e estavam buscando a paz ali. Porém, o grande rei egípcio, que não conhecia José, escraviza realmente esse povo que foi em busca realmente de um lugar melhor, o povo de Israel, e eles passaram momentos difíceis ali no Egito. E muitos hebreus estavam assim bastante despreparados, né? E também desesperados por essa situação deles estarem cativo ali no Egito. Contudo, no momento propício, momento exato, Deus faz a sua ajuda, né, ao seu povo e estende as suas mãos poderosas sobre o povo de Israel, e ele encoraja seus servos, como diz lá no Salmo 50:15, que diz lá: invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Olha Deus dando realmente uma dica para nós no momento de angústia, buscá-lo realmente. E o povo de Israel, após a morte de José, que ele era assim, um governante famoso, de sucesso, né? Porque em tudo que ele colocava ele tinha as mãos do Senhor, era um homem consagrado realmente a Deus, e Deus o abençoava muito e desenvolvia nele assim, dons que ele aplicava no governo do Egito, que ele foi muito próspero. O Egito teve uma prosperidade muito grande nas mãos de José. E após a morte de José, o povo de Israel começou a ter assim, muitos filhos, né? Houve uma crescente número de nascimentos, a população aumentou, né, dos hebreus consideravelmente, e o faraó começou a se preocupar e a temer pelo seu país, o Egito, e ele pega e escraviza o povo hebreu para realmente eliminar realmente esse crescimento do povo de Israel. E ainda ele dá um decreto que todos os meninos que nascessem fossem mortos, né? Porém, as parteiras, na sua totalidade, elas eram hebreias, eram do povo de Israel, as parteiras. E ele dá esse decreto, né, que todas as crianças que nascessem para essas parteiras, que elas o matassem. Porém, duas parteiras israelitas, mulheres consagradas ao Senhor, que o nome delas é Sifra e Puá, que era muito temente a Deus, não obedeceram e começaram a fazer os partos normais. Inclusive elas foram cobradas, né, pelo rei, por que havia tanto nascimento de hebreus, sendo que ele havia dado um decreto para que todos os filhos de homem, pessoas do sexo masculino, né, que nascessem, elas fossem mortas, e estavam nascendo muito. Por quê? Perguntaram para essas duas hebreias, e elas mencionaram dizendo que
as mulheres israelitas elas eram bastante fortes e que elas tinham os seus bebês sozinhos. Já as mulheres egípcias eram muito fragilizadas e precisavam de partilhas, e que elas não sabiam o porquê do aumento do povo de Israel, do nascimento de hebreus. E assim, né, esses meninos foram nascendo, eles se espalharam por todo o Egito, e eles foram salvos realmente por essas duas parteiras hebreias, por elas serem comprometidas com Deus. E assim, meus amigos e minhas amigas, ao estudarmos assim essa lição de hoje, nós não podemos de forma alguma ter o entendimento assim do livro de Êxodo sem que nós possamos conjecturar e presumir a verdade que vem dos ensinos justamente do livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco. E após a morte de José, filho de Jacó, que foi assim, um governante bem considerado na época do Egito, os filhos de Israel se multiplicaram grandemente por lá, cumprindo de forma incrível a promessa que Deus havia feito para Abraão. E os israelitas, né, estando assim, realmente em paz, gozando assim, de muitos anos ali naquela região, junto com os egípcios, né, eles permaneceram após a morte de José ali pelo Egito, e eles iam se fortalecendo e crescendo, até que se levantou um reino sobre o Egito que ele não havia conhecido a José, que é mencionado ali em Êxodo capítulo 1, versículo 8. Este rei, ele não sabia dos excelentes trabalhos dos hebreus naquele país, principalmente na época de José, e vendo esse potencial do povo de Israel e o crescente número de estrangeiros, inclusive em número de pessoas e bens, ele temeu assim por um domínio e uma futura rebelião ali no Egito. Apesar de serem assim, em menores número, os egípcios usavam de maldade, de astúcia, né, para com os israelitas, e afligindo-os com dura servidão, levaram realmente a prisão a todos, que está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 14. E assim o pesado jugo, né, imposto pelos egípcios não foi assim empecilho para que o povo crescesse mesmo assim, pois quanto mais eles eram afligidos, tanto mais eles se multiplicavam e tanto mais eles se espalhavam pelo Egito, que está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 12. Quando se fala que um rei que tomou essas atitudes ali no Egito, de escravizar o povo de Deus, é porque no livro de Êxodo não menciona o nome ou o título de Faraó. O governante daquele país tinha apenas o título de rei. Porém, os egípcios, né, que eles eram assim bem pagãos, idólatras, eles acreditavam que o faraó ele era um deus aqui na terra. Ou seja, filhos de Ra, onde era também identificado como Osíris e Horus, deuses da época. Porém, Ra, o deus Ra, era uma divindade considerada a mais importante egípcia, porque era o deus do sol. Quando o faraó teve a ideia de dizimar os homens hebreus, acabar, né, exterminar com os homens hebreus, o povo de Deus, no momento mais vulnerável do ser humano, em seu nascimento, se mantiveram firmes mesmo assim com as decisões do rei. As parteiras, que todas eram assim israelitas, elas foram dadas a ordem para elas para matarem todos os hebreus do sexo masculino que nascessem.
As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que ordenou o rei do Egito. Antes eles deixaram viver a todos os meninos que pudessem fazer isto, que está lá em Êxodo 1:17. As parteiras hebreias de tão importante sim, trabalho, ele é mencionado nas Sagradas Escrituras como duas parteiras importantes que apareceram aqui, que é a Sifrá, que significa beleza, e Puá, que significa esplendor, que elas atuavam ali no Egito, onde mostravam assim, muita coragem, amor a Deus, e até arriscaram suas vidas para desobedecer o faraó e manter vivos os meninos que nasciam naquele país. Elas sabiam que o medo das pessoas as torna as vítimas, né, das circunstâncias, mas o temor ao Senhor traz mais segurança, paz diante de perigos mortais. Apesar desse suposto poder que esse deus egípcio achava ter, não foi capaz ou suficiente de interromper ou parar o trabalho digno dessas duas parteiras, né? Sifrá e Puá, né? Porque as convicções dela eram grandes, que elas tinham um Deus grandioso, cujo Deus estava no comando do mundo. E por isso as parteiras, Sifrá e Puá, têm seus nomes escritos na Bíblia, que está lá em Êxodo 1:15. Assim, pela dignidade e fidelidade delas, Deus as abençoou, dando-lhes famílias numerosas, né? Mas que testemunho, né, amigos, assim, dessas parteiras, né? Que exemplo de mulheres, né? Embora essas parteiras tivessem assim, pouco conhecimento científico ou tecnológico, elas tinham sabedoria que vinha de Deus e sabiam o que era certo e agiram corretamente. Manter a vida do ser humano, nem que fosse hebreu ou fosse egípcio. Deus não espera que nós venhamos a obedecer às autoridades governamentais quando elas nos pedirem que façamos algo que vai contra os seus mandamentos de Deus. Ou seja, ou assim diz o Senhor. E Deus nos pede que façamos o correto, o que Ele manda, de obedecer seus mandamentos, preservar o amor e a vida do próximo. Se nos pedirem que venhamos a desobedecer a uma ordem divina, nós devemos obedecer a Deus e não aos homens, e a qualquer custo, que diz lá em Atos capítulo 5, versículo 29. E isto vem ocorrendo, sabe, muito no mundo de hoje. As pessoas estão obedecendo às autoridades do mundo de hoje, aos homens de hoje, e vão para falsas doutrinas. Vendo o faraó que seus decretos não surtiram efeito, que seu plano havia falhado, estava nascendo assim, vivendo muitos meninos, o faraó ordenou que matasse a todos os meninos e que todo menino que nascesse fosse jogado no rio Nilo, que provavelmente era como oferta ao deus Hopi, o deus do Nilo. O propósito do faraó, do seu decreto de morte aos hebreus, era para tentar dominá-los, né, a qualquer custo, levar à aflição, aniquilar os descendentes do sexo masculino. O que nós observamos é que existem determinados momentos do cristão na vida em que tudo parece conspirar contra nós. Sentimos duras cargas como se estivéssemos sendo sobre os nossos ombros. Às vezes é no nosso trabalho, né, onde nós estamos empregados, às vezes perseguidos na sociedade, às vezes é no condomínio onde nós moramos. Porém, nós temos que lutar, porque nós temos sido bombardeados de má notícias, né? De muitas vezes nos sentimos assim, desanimados, exaustos, né? Principalmente no mundo de hoje, cheio de coisas está acontecendo.
Contudo, nós somos advertidos por Jesus quanto à ira do inimigo e seus ardis finais, que antes do fim do tempo ele atuaria grandemente, como diz lá em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. O sábio Salomão escreveu a sua conclusão e nos diz: tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, que está lá em Eclesiastes 12, 13. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto, você se torna uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a atuar na sua mente. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus, você ganhará de presente de Deus algo tremendo, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, suas amigas, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, meu amigo. E você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará de uma grande festa das bodas do Cordeiro, ou seja, do casamento, da união, do noivo, Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós, uma grande festa. E você terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.